Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma conversa no nosso canal Você com Ciência. E hoje, nesse episódio, nós temos mais um tema polêmico. Vocês sabem como é que a gente é aqui. Tema polêmico é com a gente com mesmo. Certeza. Não é? Tiago, o meu querido parceiro, está aqui comigo para mais uma polêmica, gente. E hoje nós temos... das polêmicas. Polêmicas, exatamente. E nós dois aqui vamos receber duas convidadas maravilhosas que estão aqui prontas para debater, para conversar com a gente sobre esse tema. Que tema, hein, Tiago? A gente hoje vai falar sobre como a educação midiática ela pode combater e também prevenir as fake news nas escolas. Porque a gente sabe que as fake news, Ana, na sociedade em si, ela pode trazer muitos impactos negativos. E na escola? Será que as nossas convidadas vão contar experiências que já passaram sobre essa temática? Vocês estão curiosos, não estão? Sim. E aí? E o pessoal de casa agora deve estar assim. Quem é? É a Adriana Tomás e Marilúcia Petroni. Sejam bem-vindas. Muito obrigada. Obrigada. E aí, gente, como é que vocês estão sentindo de estar aqui hoje? É uma oportunidade, assim, maravilhosa, né? Poder compartilhar uma mesa tão rica quanto essa, na presença aqui de pesquisadores, né? Pessoas renomadas e que estão ali na sala de aula, tem uma experiência incrível ali do dia a dia, do cotidiano, com a sala de aula com educação infantil, fundamental, ensino médio, é uma mesa rica. Sim. E com um assunto tão relevante, né? Sim. Que vem movimentando a nossa sociedade e, por que não, a escola também. Exatamente. E quem é a Marilúcia? Bom, eu já tenho 37 anos de escola, né? Dentre esse período todo no ensino fundamental 1, já circulei entre a educação infantil até o 5º ano, tenho pós-graduação em psicopedagogia, mestrado aqui pela Unicarioca também, e agora sou doutoranda da Unicarioca. Estamos aqui pesquisando e buscando cada vez mais aprendizado para levar para as escolas. Nesse período agora eu estou como diretora adjunta de uma escola da rede municipal de Niterói e uma oportunidade maior de conseguir levar para dentro da escola essas pesquisas. Maravilha! Muito bom. Muito bom. E, Tiago, quero contar uma coisa aqui. Gente, Sim. Está aberto o edital para o programa em Novas Tecnologias Digitais na Educação, né? A Adriana, ela faz parte do nosso corpo docente, é professora permanente desse nosso, né, programa aqui de mestrado e doutorado da Unicarioca. E a Marilúcia, né, que fez o nosso mestrado e está cursando doutorado. Você não pode ficar de fora dessa. Vem estudar conosco, venha conhecer a Marilúcia aqui, a Adriana, vem me conhecer, vem conhecer o Tiago, a produção que está aqui nos ajudando. Produção, muito obrigada, né? Então, é isso. Com Essa certeza. é a novidade, que nosso edital está aberto. Que coisa boa, a gente compartilha. Com certeza. E o link vocês estão vendo aqui também na tela, tá bom, pessoal? E também está na descrição desse vídeo. Exatamente. Não vamos perder essa oportunidade. Ó, conto com vocês. Vem. Vocês conheceram um pouquinho da Marilúcia e agora nós vamos conhecer a professora Adriana, que aqui é professora também, como a Ana disse, aqui no PPG. Quem é a Adriana Tomás? Eu sou a professora Adriana Tomás, né? Trabalho aqui como mestrado, como professora do mestrado da Unicarioca, doutorado. Temos um grupo de pesquisa, né? Eu sou a líder do grupo de pesquisa de gestão em educação e tecnologias digitais. Sou também servidora, né, do Estado, trabalho com formação de professores na rede e tenho aí uma longa trajetória na educação com ensino fundamental 1, ensino médio. Eu trabalhei durante muitos anos, tenho 30 anos como professora do fundamental ali na sala de aula. E estou aqui hoje para compartilhar um pouco aí da minha trajetória acadêmica e profissional. Gente, que lindo, que maravilha. Duas profissionais maravilhosas. E, gente,
que é educação midiática e fake news, né? Que essas duas temáticas, elas se encontram. Mas o que é educação midiática e fake news, gente? E aí? Eu vejo de formas distintas, né? A fake news é uma questão, a educação midiática é uma outra questão que pode auxiliar no trabalho, no entendimento das fake news. Por isso a importância da gente estar trazendo para dentro das escolas, cada vez mais cedo, essa educação midiática, para que o professor consiga levar para esses estudantes uma forma de pensar, de avaliar, de criticar o que ele está recebendo, né? E não só trazer para a sala de aula a tecnologia com um simples audiovisual, mas não, que seja questionável. Por que veio dessa forma? Por que essa propaganda é feita desse jeito? Que tipo de imagem é essa que eu estou recebendo, que eu estou visualizando? E quando a gente começa a trabalhar cada vez mais cedo, a gente já vai tendo mais criticidade, né, nesse processo, para que eles, quando chegarem numa idade com mais maturidade, saber realmente exercitar essa democracia, essa cidadania. Mas é tudo parte de um processo de aprendizagem. Eu vejo assim, Adriana. É verdade. A palavra, né, midiática, mídia, ela vem do latim, que é meio, né? Então, a gente pode pensar que meio, a partir desse uso das tecnologias digitais, eu também vou trabalhar com o meu aluno para ele ser mais crítico, perceber o que está chegando até ele, né? Que informação é essa que está chegando, da onde vem, qual a procedência, a fonte, né? E a fake news, a gente sabe que é um problema grave, né? Um problema muito sério, mundial, né? Não é algo só no Brasil, e que precisa realmente de ações, né? A gente precisa trabalhar quanto escola e professores, gestores, ações para que o aluno possa entender o que é essa fake news e que de forma, né, como a educação midiática, ela tem um papel fundamental para que esse aluno perceba, conheça e possa ser mais crítico do que quando ele chega, abre uma notícia, que notícia é essa? De onde veio? Né? O que está por trás? Não só da notícia, mas de um todo, né? Dessa leitura de mundo, né? Como diz Paulo Freire, é olhar e compreender também o que é subliminar, o que está por trás. Então, eu acho que são dois conceitos distintos, né? Como a Marlúcia comentou, tanto a educação midiática, que eu gosto muito de falar de alfabetização midiática. Acho que a gente precisa ser alfabetizado, né? A gente está num processo aí de alfabetização. E por que não, né? Trabalhar essa alfabetização com os nossos alunos, que é fundamental para termos realmente alunos mais críticos, e não só alunos, né? A gente vê que isso, quanto sociedade, quanta discussão acontece, porque as pessoas veem uma notícia, às vezes é só uma passagem ali no WhatsApp, já caracteriza como notícia, e é uma fake news, né? Levando em consideração que a fake news vai atingir a sociedade em várias áreas, né? Na saúde, na política, na educação, no comércio. Então, assim, não é um ponto ali único. Ele se espalha por vários setores da sociedade. Então, a gente precisa realmente se fortalecer para lidar com essas situações, para saber identificar, né, diminuir essa desinformação. Isso, a fake news, ela gera desinformação. E aí, Adriana, você também está falando, né, das diferentes mídias, e aí tem a questão realmente do WhatsApp. Quantos de nós, e aí a gente estende, né, daqui para a população, né, extramuros daqui, quantas vezes a gente recebe print? Às vezes é um print que vem, que vai passando, e você repassa isso, né? O cidadão acaba repassando isso para as pessoas como se aquilo fosse uma verdade. Né? Ele assume aquilo como uma verdade, que não é uma verdade, e vai embora. Né? E isso acontece no ambiente escolar. Isso acontece nas famílias
e acontece Nossa, isso já no aconteceu ambiente escolar. comigo. Isso já aconteceu comigo. De olhar uma imagem, assim, um dia de um temporal, né? A cidade vai inundar e tal. Que ações vamos tomar? E aí vem aquela notícia rápida que você só olha assim, não prestou muita atenção. Só que aquilo era uma imagem de 3, 4 anos atrás. Olha, E aí no dia todo mundo apavorado. E olha como vai ficar, né? A meteorologia. E na verdade era algo que já tinha passado há 3 anos atrás. Então, assim, o quanto a gente precisa estar atento, né? Eles usam muito desse artifício para alarmar, Exatamente. né, a sociedade. E muitas vezes para desfocar de coisas que são realmente importantes que estão acontecendo. Há uma intencionalidade, Sim, né? Uma intencionalidade. intencionalidade. Tiago, antes de passar a palavra para você, Tiago também está cheio de pergunta aqui, cheio de pergunta provocativa aqui. Né, a gente está falando de um post, né, no WhatsApp, mas também, outro dia, acho que aconteceu com um político, não vou entrar em méritos de política aqui, mas aconteceu com um político, eu não sei se foi um dos ministros, enfim, colocando um vídeo dele falando uma coisa que ele não falou, quer dizer, usaram a imagem dele com inteligência artificial para falar alguma coisa, né, colocar ele falando algo que ele não disse. Imagina se isso acontece com cada um de nós, se acontece com uma diretora de escola falando alguma coisa que ela não disse sobre aquela escola, um coordenador pedagógico ou até um professor, né, naquele ambiente escolar. Eu fico imaginando, né, o quão as ferramentas elas são potentes, mas como a gente tem que ter, né, conhecê-las melhor e entender assim, será que isso é verdade, o que ele está dizendo? Vamos procurar o vídeo original. Aonde foi publicado este vídeo? Foi em algum jornal? Em algum site? Ou é um vídeo que, de repente, apareceu do nada, né, no WhatsApp de alguém? A gente vive muito a sociedade do imediatismo, né? Que vê a informação, toma aquilo como verdade e vai passando para frente. Esse tempo de parar, pesquisar, né, ele precisa ser criado um hábito para que isso seja natural, para que ele consiga fazer com tanta facilidade e não encare como, estou perdendo tempo procurando informações sobre isso. Não, né, precisa criar o hábito. Não, vamos analisar, peraí, primeira coisa que você vê numa imagem quando está um pouco desfocada que você já chama atenção, né? Essa imagem já não está tão correta aqui, já tem alguma coisa que não corresponde. Aí depois você vai analisando outras coisas. Mas isso tudo é formação de hábito. A gente precisa ter um olhar treinado, um pensamento crítico, para a gente ir caminhando para o entendimento dessas manipulações que são feitas socialmente a todo momento. Porque senão isso acaba virando um instrumento para espalhar a desinformação e, claro, isso vai ser bom para um lado, para o lado daquela pessoa que quer que aquela informação falsa ela circule por algum motivo, por algum interesse, mas vai ser um mal para as outras pessoas que estão recebendo e compartilham e não têm um pensamento crítico de dizer, será que isso aqui é verdade? Será que isso aqui já foi comprovado? Eu trago aqui um assunto importante, não vou me aprofundar, mas eu preciso trazer esse assunto aqui. Por exemplo, até mesmo da questão da vacina. Não vou me aprofundar nesse assunto, a gente conhece muito bem essa história, mas ela é crucial, a vacina é crucial para a nossa saúde. E como a gente vê posts na época, né, da pandemia, sendo compartilhados vários posts, várias coisas, dizendo atrocidades a respeito da vacina, algo comprovado pela ciência. Não é uma teoria, é algo comprovado pela ciência. E como é que a gente vê isso tudo, né? E isso é tão ruim porque aí prejudica, aí uma pessoa vai dizer, não, eu recebi essa notícia aqui, então ela é verdadeira. Não vou tomar, porque aqui está dizendo que vai acontecer tal coisa comigo. Então, isso é prejudicial em várias esferas da sociedade, né? E aqui é que entra a minha indagação.
A educação midiática, na visão de vocês, ela é importante para despertar esse pensamento crítico nas pessoas? O que vocês acham? Então, a educação midiática ela é fundamental, né? E ela já acontece já há algum tempo, mas a gente sabe, como a Marlúcia falou aqui, às vezes dá para perceber um vídeo que não é original. Agora, com a inteligência artificial, as coisas estão tão idênticas que fica difícil. Tão reais, né? Muito. Fica difícil de perceber, né? Então, eu acho que entra essa questão que o Thiago está trazendo, da gente discutir sobre, né? E discutir sobre entra a questão da educação midiática, né? Esse professor que já tem esse olhar, né? A gente sabe que nós não temos no currículo ainda, né? E talvez eu não veja nem a necessidade de ter. Eu vejo a necessidade dos professores terem formação e realmente saberem trabalhar para exercer a questão da educação midiática. Por quê? Eu trabalhei com crianças do Fundamental 1, que estavam sendo alfabetizadas há muitos anos atrás. E nessa época, para vocês terem uma ideia, nós tínhamos o jornal impresso. E uma das nossas ações pedagógicas era trazer uma notícia. E nós tínhamos roda de notícias com as crianças. E aí as crianças traziam lá uma notícia, né? E a família ajudava, claro, porque, né, provavelmente eles ainda não tinham essa propriedade, mas a própria escola fornecia e tinha o jornal, né? Aquela assinatura do jornal. E por que eu estou trazendo isso? Para vocês terem uma dimensão de tempo, que nós já trabalhávamos dessa forma, olhando para as notícias, né? E ali as crianças falavam e a gente discutia, lia às vezes num jornal e em outro para ter essa noção, e era muito rico. E só que era uma prática que eu não encontro muito nas escolas, em outras escolas, né? Era uma instituição de CAP, né? De colégio de aplicação, e ali foi algo que eu vi que eu não circulando em outros espaços, eu não vi como ações pedagógicas. Então, acho que resgatar determinadas ações que trabalhar com o aluno desde lá da educação infantil, primeiro, segundo, né? Nessa perspectiva de uma alfabetização midiática. Não sei se você concorda comigo, Adriana, mas não tem como você encaixar uma aula de educação midiática. Não é uma aula para isso, mas é uma postura desse professor fazendo com que essas crianças, né, como você falou, a gente discutia numa roda de conversa, fazer com que pense sobre essas notícias. E a gente observa dentro das escolas agora que com a mudança da mídia, né, o jornal impresso já não é algo tão utilizado mais, né? A correspondência, a carta. Até o e-mail está ficando retrógrado, né? Porque a gente agora usa o WhatsApp, fala pelo Instagram, tudo muito mais rápido. E é isso, todo esse material foi sendo retirado, que é um material excelente para alfabetizar, né? Não só a alfabetização das palavras em si, mas midiática também, né? Ele foi sendo retirado de dentro da escola e esse professor não foi instrumentalizado para levar tecnologia para trabalhar de uma outra forma, né? Porque eu posso levar atividades tecnológicas para trabalhar um jornal dentro de sala, eu posso um tablet montar uma tela com informações, buscar. Então, assim, tem outras formas para trabalhar. Só que foi retirado, mas não foi dado subsídio para que esse professor tenha acesso e consiga trabalhar. E a gente sofre de uma coisa muito assim, que eu me questiono muito na educação, que é o envelhecimento da educação. Os professores que continuam dando aula em sala de aula já é um público bem mais antigo. E a gente se renova muito pouco na educação. E aonde está toda essa informação tecnológica? Na juventude. E a gente tem tido pouco acesso dos jovens para a escola. Eles não têm mais interesse em estar dentro da escola. Então, são N situações que vão acontecendo e que vai mudando toda essa rotina da escola e dificultando esse trabalho a cada dia.
Você trouxe uma questão muito importante, que a gente já entra até na perspectiva da formação, né, a docente, Sim. que apenas na pedagogia, 12,5% é dedicado às tecnologias digitais. Muito pouco. Então, é pouquíssimo Muito. dentro desse currículo Adriana, de você formação. Você fala isso em termos de Dentro. formação do professor, Dentro da dos formação. cursos de formação de professor ou de curso de pedagogia, por exemplo? Pedagogia De na graduação mesmo. pedagogia, graduação. Graduação, Ah, tá, 12,5. E aí, o que acontece? É uma pincelada, né? Então, é pouco. É pouco porque, como a Marlu está falando, a gente não é ensinar a usar um determinado aplicativo, né? Isso, os professores que têm um interesse maior, sim. eles buscam. Aí eu volto lá na minha fala inicial, Uhum. que é sempre um meio, né? E um Sim. meio de Sim. busca para esse olhar mais amplo, né, do que a sociedade, de como ter essa cidadania digital, né? Ou seja, intencionalidade pedagógica o tempo inteiro. O tempo Sim. inteiro, Ana. Né? E aí vocês estavam falando assim de, poxa, a escola deve ter projetos. Vocês têm, assim, experiências, né, para contar sobre o estabelecimento, né, desenvolvimento e estabelecimento de projetos de educação midiática na escola? Não, assim, a gente ou está, né, em vias de, vocês querem contar sobre essas experiências? Na escola que agora eu estou na direção, que eu assumi, primeiro a gente pegou uma escola assim, bem destruída, que não tinha nenhuma sala de informática. Então a gente, Uau, meu Deus! quando eu olhei aquilo, diante de tanta coisa que eu tinha estudado, eu falei assim, não acredito nisso. Então, Primeiro dos desafios. era bom, um grande vamos desafio resgatar. para mim colocar aquilo tudo para funcionar e levar essas crianças para esse espaço, não só ali, mas em outros espaços da escola também, para construir esse pensamento crítico. E aí a gente conseguiu reformular a sala, estamos ainda com poucos computadores, mas conseguimos colocar projetor, e a gente tem levado essas crianças a esse espaço, né, que é um espaço diferente, né, da sala de aula, que para eles já é uma grande conquista, principalmente porque a gente trabalha com a classe, né, mais desprivilegiada, então que não tem acesso a essas questões mesmo, e a gente vem assim, trabalhando com eles, trazendo coisas, né? Eu tenho um professor também, estava passando para a Ana, que é de artes, que faz o mestrado aqui com vocês e tem levado um trabalho lindo com as crianças para a escola, a partir dessa sala de informática também que a gente colocou para funcionar, um trabalho com a imagem, de perspectiva para o futuro, de se ver dentro dessa sociedade e se questionar, né, aonde o que eu posso fazer, onde eu posso chegar. Então, assim, tem sido encantador a gente ver os olhinhos das crianças ali, trabalhando, vendo uma outra perspectiva de mundo, sabe? Que, assim, que para mim é um objetivo muito grande, é enriquecer o olhar dessas crianças, que eles, né, são empobrecidos o tempo inteiro, eles não conhecem, eles não têm acesso a muitas coisas que a gente busca dentro da educação, que a gente acaba tendo. Então, isso para mim sempre foi um desafio, né? Não vou falar sobre isso porque essas crianças não vão ter acesso. Não, eu vou falar sobre isso porque eu quero justamente que eles tenham acesso, que eles busquem o acesso, né? Ali vai ser só o início para incentivar a busca para coisas melhores. E aí a gente está assim, muito encantado porque a gente está conseguindo fazer dessa sala um ponto de apoio para a gente levar esses questionamentos. E eu tenho feito algumas rodas de conversas com os professores, né, tentando instrumentalizar um pouco para que eles também levem isso. Montei uma historinha no Canvas para eles entenderem que é uma historinha simples, falando de verdade e mentira, mas para eles entenderem que eles conseguem levar isso para uma criança pequena, né, que não é, como que eu vou falar de fake news com criança? Dá. Entendeu? Tudo é a forma como você leva. E aí divulguei a historinha, eles estão usando a historinha com as crianças, passam o vídeo, e aí eles discutem. O que acontece? A história fala de verdade e mentira de uma cidade, né? E aí a gente vai buscando com eles o que acontece lá, porque como eles vivem em comunidade, são quase pequenas cidades, né? Ali é um São mundo pequenos territórios. paralelo.
E aí eles... Não, mas lá também na minha acontece isso. Lá eles também falam mentira. Falaram que... Não... Aí eles vão trazendo as vivências deles, As do dia a dia, as histórias. E vão questionando. Mas será que não é verdade? Eu falei assim, então a gente tem que procurar saber. Vamos perguntar? Para quem que você pode perguntar? Tem a avó de fulano. Isso é interessante, uma pessoa mais idosa na comunidade, Ou que seja, pode trazer uma informação trabalhando já na vai mais investigação, precisa. O pequeno se jornalista já eu vai vou- apurando a informação. Isso Eu aí. acho que ela está formando jornalistas e a gente não está nem sabendo. E se deixar, eu vou ficar aqui contando as experiências dele muito tempo, porque a gente vibra com esse crescimento de cada um ali, né? A gente fica assim, se a gente conseguir resgatar 1, 2, eu já tô no auge do trabalho ali. Sim. E assim a gente tem conseguido caminhar. E você já recebeu algum feedback dos professores que já participaram? Sim. Inicialmente, quando eu propus, né, eles ficaram assim, isso não vai dar certo. Mas, Jari Lúcia, tem certeza? Eu falei, vamos tentar. Sempre tem, não vai dar certo, né? Ele tem uma resistência, né, para Ou poder então, aceitar. assim, sempre foi assim, tá querendo mudar o quê? Isso, para que tá querendo inventar isso? E aí, quando eles começaram a trabalhar, principalmente por conta dessa historinha, que eu fiz bem simples, assim, uma coisa bem infantil, e aí eles começaram a ver que tinha um retorno de uma atividade simples, poderia ter um retorno mais profundo. E aí todo mundo começou a se interessar. De vez em quando eu pego um pela escola falando assim, gente, vocês viram essa imagem aqui? Você não reparou que tem um detalhe aqui que não está muito certo? Vocês viram que veio escrito? Não, tem alguma coisa errada. Então, eles já estão se movimentando entre eles, trazendo para as conversas de roda dos professores questionamentos que vão escorregar para as salas. Isso, para mim, já é muito interessante. Porque é ali que eles vão levando, divulgando esse trabalho de entendimento, né? E para a gente formar cidadãos críticos ali. Né? É isso, gente. Eu gosto muito do que eu faço. Então, uma E aí, Adriana? gestora faz toda a diferença. Uma Vamos falar de gestão escolar? Gente, não aguento. Não, faz toda a diferença, né, gente? Porque esse olhar, pensando na educação midiática, tem que ser do gestor, do professor, dos alunos, das famílias, como, né, o Thiago estava perguntando, e você já teve algum retorno? Como é que é isso? Eu acredito que você está falando mais ou menos de 8, 9, 10 anos, a faixa etária. Entre primeiro ano e quinto ano. Vai, né? de 6 a 11, 12. Eu tenho uma turma também de aceleração com distorção de idade, então até eu vou uns 14 anos. Que essa turma, então, eu adoro catucar eles para poder eles trazerem as coisas, porque eles estão num nível diferente, né? Com uma percepção maior, e aí puxo eles também para mostrar para os outros. Sim. Né? Vamos lá falar na outra sala, vamos lá mostrar o que você entendeu disso. Né? Estratégias, né? Isso aí. Estratégias que dá potência, né, para os alunos. Sim. Isso é muito importante. E aí, pensando, né, em vários momentos aí da trajetória, com o Fundamental 1, eu dei aula durante muitos anos de convivência. E nessa aula eu tinha essa liberdade de produção de material, de contação de histórias, e eu sempre gostei muito de trabalhar com literatura infantil. Né? E tem um livro, até fica a dica aí, que é da Ruth Rocha. No Ruth tempo, Rocha, a Ruth Rocha. Maravilhosa. No tempo em que a TV mandava no Carlinhos. E aí, dá para você pegar e trazer no tempo da internet, no tempo das redes sociais, né? E fazer essa adaptação, botar toda aquela imagem lá no Canva e fazer uma coisa mais interativa com esse aluno, ajudando a refletir, né? Se Ruth Rocha escrevesse hoje, né? Fazer uma releitura do livro. E ali Olha que ideia maravilhosa. Muito legal para trabalhar com a criança, tipo assim, olha, o que a televisão está passando. Eu já vou pescando. Aí Tá vendo? e dá para trabalhar tranquilamente, tanto do primeiro ano ao quinto. Ótimo. Porque
dar esse movimento de trazer, né? Eu sei que nós temos muitos projetos, né? Até em função da própria Unesco, que tem um olhar, né? Para essas questões, Unibanco, outras redes, Sim. né? Mas eu acredito na potência também de trazer a partir do aluno, como o Manu está falando, do território deles, né? Então, se eu trabalho com o ensino médio, eu posso ter lá um material, sem problema algum. Nós temos a Base Nacional Comum Curricular, que não trata específico, né, com o nome da temática, mas com áreas para você, de conhecimento para você desenvolver. O que tem que ficar claro, né, na minha percepção, é que o professor não pode ficar esse trabalho com o professor de língua portuguesa, com o professor, né, que está trabalhando literatura, ou com o professor, sei lá, de geografia. Não, é um trabalho interdisciplinar. Todo mundo na escola tem que estar com esse olhar, tem que ter, e por isso, parabéns pela sua gestão, que eu continuo achando que, assim, esse olhar do gestor vai fazer a diferença na escola, faz a diferença, e aí sim, o processo, as coisas vão ficando naturalizadas, né, na questão do bem, e as crianças ficam críticas, e os professores também saem, às vezes, desse lugar de como eu faço, porque um mexeu ali na tecnologia, viu que, não é tão difícil, eu passo para você a ideia, e aí vai trabalhando com os alunos, e eles também vão trazendo, porque eles têm muito a contribuir, né? E quando eles se sentem protagonista, né, e realmente pertencente, nossa, o projeto dá para trabalhar aí. Ou seja, estabelecer um projeto multi-interdisciplinar, não com um professor isolado, ou seja, não disciplinar, né? Um faz aqui, o outro faz ali, a escola muitas vezes nem está sabendo, né, o que aquele professor está desenvolvendo com o seu aluno. Então, é um projeto da escola. Outra coisa que é muito interessante que eu tenho agregado, eu tenho uma filha mais nova que faz propaganda e marketing. Então, por que não? O professor é assim, né? Vai catando ali, catando aqui. E ele tem levado muito para a escola, que são as propagandas. Como propaganda é muito bom. Sobre, né, aquilo ali. Então, e aí ela me dá umas dicas ótimas, sabe? A gente conversou bastante sobre aquela da Elis Regina, da Kombi, que teve uma utilização da IA, né, bem forte ali, e houveram alguns questionamentos sobre essa questão da vida, né, após a morte, por conta de pôr a imagem da Elis, até que ponto a IA vai. Então, são vários questionamentos, discussões. Passa pelas questões éticas, né, do uso da ferramenta. Aí, que a gente vai levando para eles, né, sobre questões de... às vezes eu levo também bastante de alimentação, por conta de tentar introduzir mais uma alimentação saudável. E aí vou conversando com eles, mas o que você acha que aqui está querendo vender para você, né? Eles colocam, vai ser mais barato. Eu falei, não, entendo que é mais barato, mas a gente também pode consumir coisas mais baratas, mais saudáveis. Então, essa relação, né? O que come e depois farmácia, né? Então, aí ainda tem isso. Aí entra matemática. Tudo. História. Tudo. Entra tudo que a gente pode, né? Na propaganda tem essa questão geográfica também, porque às vezes eles vão para lugares que a criança não tem acesso. Então, assim, formas de fazer pensar, né? A gente precisa fazer essa galerinha aí pensar. Marilúcia tá com a caneta desmanipuladora, né? Existe, não existe. Isso, então, menina. Não, eu tô falando, brincando contigo, até porque tem um Instagram chamado Caneta Desmanipuladora, que vão se trabalhando notícias de jornal sobre temas diversos, né? Olha, por detrás desse título principal, que está por detrás dele, isso, né? Legal. Isso. Então, por isso que eu tô dizendo que você tá lá na escola com a caneta desmanipuladora. Porque tem muita questão também do sensacionalismo que a gente precisa tomar cuidado. Sim. Né? Exatamente. E vocês já vivenciaram alguma questão, assim, de fake news nas escolas? Assim, alguma situação que vocês viram? A da vacina que você falou foi algo bem comprometedor, principalmente pela idade, a faixa etária que eu trabalho. Tentar explicar para uma comunidade que a gente precisava avaliar melhor aquela situação, que não dava para desconsiderar, foi algo bem árduo, assim. Não sei se a gente conseguiu chegar ao que deveria, mas foi uma batalha diária
de conversa, de troca, para poder fazer entender. Muitas vezes a gente não levava direto ao responsável, mas a gente fazia conversas com as crianças dentro da escola para que eles, dentro de casa, né? Porque a gente sabe que tem um âmbito familiar ali, uma rotina com as suas questões. Então, você às vezes romper esse muro é muito difícil. Mas a criança que faz parte, né, dessa situação, para ele é mais fácil chegar ali. Então, a gente tentava conversar com as crianças para que chegasse um pouco melhor em casa. E a questão da saúde é muito grave para eles, né? Eles já vivem um abandono muito grande, uma falta de cuidado muito grande. E se uma questão que é a vacina, que é para favorecer a não tantos adoecimentos, né? Estava sendo informada como fake news, que era falsa, que ia dar doença, colocando o papel exatamente contrário. Ou seja, o governo, a escola, isso é que era fake news. Isso aí. Para uma comunidade que depende daquilo ali, assim, muitas vezes, para sobreviver às próprias condições que ela tem dentro da comunidade, com relação a esgoto, a falta de banheira. Eles, assim, ainda está sendo, né? Ontem até teve uma movimentação de acesso de carteiras de vacinação. Sim, essa semana foi. Campanha, né, nacional de vacinação. Isso, vamos acertar a carteira. Eles estão, assim, a gente, num outro espaço que eu estava também, a gente levou posto de saúde para dentro da escola para facilitar, porque os pais diziam que não iam, porque não podia, porque não sei. Aí a gente levou a equipe do posto para poder fazer a vacinação, e aí a gente pegava as carteiras de criança com uma vacina. Então, dentro da escola, assim, para lidar, essa fake news pesou muito, assim. E dentre outras que a gente convive no dia a dia, que aí o pai chega dentro da escola trazendo uma informação, e aí você precisa ter todo, né, explicar todo o acontecimento. Não, calma, olha só. Esses dias chegou uma mãe, a escola vai virar integral? Aí eu falei assim, onde a senhora ouviu isso? Não, mas eu recebi no WhatsApp. Eu falei assim, pois é, assim, existem projetos de escola integral no Brasil, mas ainda não é algo que vai... ainda bem. Tipo assim, ela não queria nem... Ela estava preocupada com o que ia afetar o dia a dia dela. Então, essas consciências que a gente precisa ir trabalhando, né? E a gente, dentro da escola, faz esse trabalho para que esses alunos levem isso para dentro de casa. E pensando nessa questão, a polarização que nós temos, né? Da questão política mesmo. E dependendo da família, a criança, o adolescente, ele reproduz muito a visão da família, que a família traz, pensa sobre. Então, abrir esse olhar, né, pedagógico, e esse professor estar preparado para lidar com esse momento, por isso que a nossa temática é polêmica, porque é muito polêmica, porque esse professor ele também tem que ter essa medida, né, para realmente trabalhar, olha, tá aqui, nós podemos ver por esse ângulo, por esse, independente de preferências, né, políticas, ideológicas. Então, é uma linha tênue mesmo. E a gente vê o quanto isso tem, de certa forma, trazendo violências, né, dentro da sociedade. A gente sabe que aí tem um desdobramento que daria outro encontro nosso, falando do bullying, do cyberbullying, das violências dentro e fora da escola, né, que muitas vezes parte até mesmo de uma fake news, porque é uma defamação, né, é uma injúria, é uma calúnia. Então, realmente, essa questão do professor estar preparado é fundamental. E a educação midiática também ela é importante, porque ainda mais no mundo imerso, que essa galera toda, né, tá nas redes sociais, porque até mesmo evita essa propagação nas próprias redes, né? Exatamente. Imagina se o coleguinha lá da turma e começa a compartilhar uma fake news na rede social dele. Aí ele tendo talvez a educação midiática, talvez ele pare de compartilhar essas informações falsas, né? E já faça até um bem
Perfeito. ali, né? Não usando esse instrumento que a gente sabe que tem um impacto muito grande, e ainda mais, por exemplo, pela quantidade de seguidores que a gente tem, pela quantidade de pessoas que estão ali nas nossas redes, a gente tem um poder muito grande de colocar uma informação, e a gente sabe que muita gente não vai apurar aquela informação. Exatamente. Entendeu? Então, a educação midiática, assim, de tudo assim que nós estamos conversando aqui, eu vejo ela como muito importante, sabe? Fundamental. Porque toda essa questão aqui da vacina, quem sabe isso poderia ter sido evitado, né? Com uma educação midiática. Vocês falaram, né, dos benefícios, o tempo inteiro falando da importância, vocês falaram aqui dos desafios. E agora, gente, as tendências para o futuro. Como é que será no futuro essa educação midiática? A gente está falando aqui de combate a fake news. E o professor, como é que ele vai estar nesse processo aí de transformação, né? Porque transformar tem que estar, né? A escola tem que estar, e a sociedade tem que estar se transformando o tempo inteiro. Como é que vocês veem isso no futuro? A gente ainda, no Brasil, a gente trabalha na formação do professor como um técnico. E a gente precisa investir num professor pesquisador também, né? Porque o técnico é sair dali para aplicar, né? Mas a gente precisa que ele busque informações, que ele traga inovações para dentro da escola. Porque a sociedade anda anos-luz à frente da escola. Quando eu peço para um menino de 7, 8 anos, senta, fica quieto, eu não tô compatível com o mundo que ele está vivendo, que ele dá conta de 3, 4 informações ao mesmo tempo, e eu quero que ele foque em uma, sem valorizar e observar nada do que ele me traz. Então, assim, para mim, essa questão ainda lá na formação, né, na área de pedagogia, a gente ainda precisa trazer mais, sair um pouco desse viés de técnico, né, de uma faculdade. Não é técnico, eu sei que não é, mas é uma formação técnica, né? Eu te ensino a didática, você aprende isso aqui na matemática, você usa dentro de sala. Mas em momento algum você sabe lidar com um ser humano que está ali na sua frente. E para isso você precisa pesquisar, você precisa entender que é um cérebro que está aprendendo, é um corpo que está se desenvolvendo, é uma sociedade vibrante em volta dele acontecendo. Ele chega dentro da escola com isso tudo, fervilhando. E o professor está lá, vamos lá. Meu conteúdo. Presta atenção, olha aqui. Meu conteúdo, tá atrasado meu conteúdo. Eu valorizo essa questão pedagógica, é importante a gente trazer esse conteúdo tudo, mas enquanto a gente não conseguir entender esse ser, a coisa vai ser mais difícil de caminhar. E aí, Marluce, por isso que eu trago à tona a questão dessa formação, desse olhar da escola, uma escola a outra. Tem até um professor que ele escreve bastante sobre isso, uma escola a outra. Porque a escola, nesse modelo hierárquico, não acompanha esse tipo de educação. Eu sempre tenho uma visão otimista da escola. Eu acho que a escola é um lugar que transforma, né? Eu não vejo como uma reprodutora da desigualdade, né? Eu acho que a gente tem aí teóricos respeito, mas eu acho que eu vou nessa linha de que a escola faz a diferença. E um bom professor, um bom gestor, né, vai fazer uma boa escola. O que acontece é que eu vejo que vai acontecer, assim, mais investimento nessa perspectiva, não só da formação, mas de como trabalhar, né, didaticamente, de uma forma metodológica que faça com que os alunos sejam mais críticos diante do que eles estão vendo, né, o que chegam até eles. Principalmente, né, e a gente acaba, no Brasil, acontecendo isso, o currículo fica atrelado à avaliação, né, o que não deveria, né, mas acaba sendo, e nós vamos ter, a
partir de 2029, a avaliação do PISA, contendo a questão da educação midiática. Então, isso vai, de uma certa forma, né, fazer aquele efeito movimentar essa situação. que deveria ser o contrário, mas, enfim, é uma avaliação importantíssima, né, da OCDE. Né, então, eu acredito que vai ter um investimento também por conta desses nossos alunos também estarem mais preparados para essas avaliações. Ai, gente, então essa iniciativa então é muito boa, né? Eu vejo como uma oportunidade, né, Aham. de reflexão, né, para A poder... questão é se movimentar agora para esse processo. Exatamente, Sim. exatamente. E a gente viu aqui o quão é importante a educação midiática nesse episódio, né? Infelizmente agora a gente precisa encerrar. Olha, eu só não gosto desse momento. Não gosto. Eu também não. Não, e ficam com várias provocações para outros encontros, né? isso aí. Porque aqui foi uma Acho que a gente vai ter que ter a parte 2 agora. Uma pincelada. Exatamente. Entendeu? Tem muita coisa aqui que a gente guardou para um próximo encontro. Com certeza. Né? Marilu veio hoje, primeira vez dela aqui. A né? Adriana já veio aqui. A Adriana já é de casa. A Marilu é a entendeu? primeira vez. Eu costumo dizer que todo Foi mundo que ótimo passa por compartilhar. aquela portinha ali, Volta. entendeu? Volta. Então, de Foi fato, ótimo todo mundo compartilhar volta. com isso. Muito bom? bom, muito bom. Sim. Gente, muito obrigado pela participação Muito de obrigada vocês. de verdade. Foi Eu que maravilhoso. agradeço. Eu que agradeço também. Uma honra pra gente. Obrigada, Bom. assim, pelo tempo que vocês dedicaram para estar aqui. É uma honra sempre pra gente ouvir. E como eu sempre digo que esse momento aqui é uma troca e de aprendizado também. Que a gente sempre sai daqui aprendendo novas coisas, e eu e a Ana, né? A gente aprende o tempo inteiro aqui. Sim. Exatamente, a gente vai aprendendo com essa troca de experiências, e isso é muito bom. Por isso a conversa, né? Acho que Por isso essa conversa nos leva a mais aprendizado ainda. Né? Por essa trocar. conversa, exatamente. Muito obrigado. Muito Eu que obrigada, agradeço. Muito bom. Foi ótimo estar com vocês. Foi. Muito bom, Essa né? seleção Bom assim, demais. de duas pessoas aqui, duas gestoras, isso foi, né, uma seleção assim, bem criteriosa, né? E agora a gente vê que a nossa escolha valeu a pena. Demais. Que bom. Muito bom. Vamos bater palma aqui. Com certeza, com certeza. Bom demais, gente. E muito obrigado a todos vocês que nos assistiram aqui até agora. E pessoal, não se esqueçam de se inscrever aqui no YouTube, dar esse like e compartilhar esse vídeo. E além disso, comentar aqui embaixo o que vocês acharam nesse episódio e o que vocês também estão achando das nossas entrevistas. Além aqui do YouTube, também estamos conectados no Instagram, no Spotify, no Facebook e no TikTok, com o mesmo arroba @vocêconsciência. Aí, ó, tá passando aqui embaixo para facilitar a sua vida. E, pessoal, esse foi o episódio incrível de hoje. E a gente diz o que, Ana? Até a próxima. Tchau, 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 pessoal. tchau.